Falamos agora do caso Marielle Franco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que o envolvimento da polícia com o crime pede que o Congresso pense em uma refundação das instituições de segurança. Vamos ver. Muitos vêm se tendo esse tipo de notícia, né, do envolvimento da polícia e com o crime organizado, parte da polícia, né, com o crime organizado. E, obviamente, isso é algo extremamente grave. É preciso pensar numa refundação dessas instituições, tomar as medidas necessárias. Acho que é um momento de profunda reflexão. O próprio Congresso Nacional, né, se dedicar a essa temática, uma reforma das polícias e uma reforma especialmente voltada para o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ao comentar a sugestão de Gilmar Mendes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que questionar e criticar a polícia o tempo inteiro não é um bom caminho. Falar mal da polícia, questionar e criticar a polícia o tempo inteiro não é um bom caminho, até porque a grande maioria ali trabalha seriamente. Eventualmente, reformulações podem ser feitas, mas sem desnaturar o que é a essência, que é o respeito que nós precisamos ter à polícia. Então, eventuais sugestões de propostas de modificação nós podemos fazer, mas podemos avaliar, mas não necessariamente seja esse o problema. Vamos ao debate. Caio, neste momento há espaço no Congresso para debater uma reforma tão complexa? Em primeiro lugar, é preciso avaliar se é necessária uma resposta complexa. Aqui parece que a fala do presidente do Congresso muito mais sóbria, atribuindo aí a esse caso o título de exceção e não de regra. E chega a ser engraçado ouvir o ministro Gilmar Mendes dar essas sugestões legislativas às autoridades eleitas, quando ele faz parte, ou ele integra o que foi denunciado pela Transparência Internacional como judiciário de coalizão. Aí sim, um aspecto da nossa democracia que precisa de uma reforma urgente para uma nova Constituição do Poder Judiciário, porque a julgar pelo que foi colocado no relatório dessa organização sobre a corrupção no Brasil, nós hoje temos uma justiça aparelhada, excessivamente simpática ao governo de turno, sem respeito aí as melhores práticas das democracias desenvolvidas, o que acaba tornando aí a justiça, de certa forma, um braço do Poder Executivo, isso na avaliação da Transparência Internacional. Agora, é claro que nós lamentamos muito as revelações que vieram à tona sobre o caso Marielle. É especialmente doloroso imaginar que os familiares da vítima confiavam no referido delegado de polícia, inclusive se manifestaram no sentido de não federalizar a investigação sob o governo anterior, o governo Bolsonaro, em razão também da sua aparente satisfação com o trabalho desse servidor público, que não servia ao público, mas se servia do seu cargo, e nós torcemos aí para que isso seja processado dentro dos maiores rigores da lei, porque a transgressão à legislação por parte de um agente público, ainda mais um agente da segurança pública, é especialmente grave. Zé, o Congresso deve debater uma reforma nas polícias? Sem sombra de dúvida. Nós estamos discutindo o Poder Judiciário. Se nós formos discutir, poderemos fazê-lo oportunamente. Nesse momento, estamos discutindo polícia. E as estruturas policiais brasileiras, como o próprio Código de Processo Penal brasileiro, é muito antigo. Nós precisamos rediscutir essas regras da investigação criminal. Não se trata, ao se falar disso, de atacar policiais. Eu não consegui entender, aí no caso, se procura fazer o presidente do Senado uma contraposição ao ministro Gilmar Mendes, porque de fato não fez. Nós não estamos falando mal de policiais, nós estamos falando, e aqui eu endosso as palavras do ministro Gilmar Mendes, da melhoria do sistema de segurança pública e mais, de um enfrentamento claro daqueles setores da polícia, minoritários, mas que compactuam com o crime organizado. Isso não é uma novidade.
A maior parte dos policiais assim não faz. São pessoas honestas, trabalhadoras, que arriscam a vida em defesa da população. Mas que existe uma banda podre na polícia, infelizmente, existe. E nós precisamos enfrentar isso. Este caso que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, em que um delegado se dizia amigo de Marielle, seduzia sua família dizendo que tudo seria efetivamente apurado. Em 2020, chegando inclusive a gerar uma ilusão na família que a Polícia Civil estaria atuando melhor que a Polícia Federal. Qual é o resultado? O resultado é que 4 anos depois, em 2024, se percebe que nada ocorreu no Rio de Janeiro e se descobre que aquele policial que seduzia a família, que jogava areia nos olhos daqueles que efetivamente nele acreditavam, realmente estava envolvido, que a sua esposa recebia milhões na sua conta. Ou seja, nós não vamos enfrentar isso. Nós vamos passar um pano em cima disso tudo? Não. A sensação que tenho é que essa situação deste policial civil do Rio de Janeiro é a ponta de um iceberg do envolvimento de policiais no Rio de Janeiro com as milícias, com o crime organizado. E nós vamos deixar isto barato? O Congresso Nacional não vai discutir isto? O Congresso Nacional não vai enfrentar isto de forma contundente? Tem que fazê-lo. Temos que melhorar o sistema de segurança pública no Brasil. E aí uma discussão profunda, séria, marcada por estudos, tem que ser feita. É inadiável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que eventuais propostas e questões relacionadas a modificações podem ser avaliadas. Mas, segundo ele, esse não é o problema. Concorda? Bom, são inúmeros os problemas, né? Claramente, os órgãos responsáveis pela fiscalização, pela corregedoria da polícia falharam, né? Parecia até uma situação de desvio, né, da função pública feito de forma até descuidada, né, de fácil comprovação, né, transações, como bem disse o Zé Eduardo, na casa dos milhões. Mas, naturalmente, a segurança pública, ela precisa, acima de tudo, talvez de algumas reformas, mas principalmente de investimento, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente teve a oportunidade de debater esse tema na semana passada e eu trouxe o dado aqui publicado pela Folha de São Paulo que só 1/4 dos assassinatos no estado do Rio são elucidados. Isso não significa que eles são devidamente processados e que se obtém aí uma sentença condenatória. Não, só 23% dos casos você tem conhecimento sobre a autoria do crime, né? Eu até disse que o caso Marielle era uma exceção no sentido de efetiva prestação jurisdicional, porque ela está naquele 1 em 4 que conseguiu elucidar, né? Que obviamente mobilizou a opinião pública e também várias esferas, né? As polícias, o Ministério Público, até o Ministério da Justiça, né? O Poder Executivo, aí, enfim, se prestando, né, a solucionar esse crime, mas na verdade é uma exceção, né? A realidade da população é infinitamente pior do que a dura realidade, né, que os familiares da Marielle e também do seu motorista enfrentaram. Zé, o ministro Gilmar Mendes usou a palavra refundação. A mudança precisa começar por onde, no caso? Eu até acho que pela mudança da Constituição. Eu sempre defendi e continuo defendendo que todos os entes da federação têm que ter competência concorrente e comum em matéria de segurança pública. E não colocar tudo nas mãos do Estado no plano decisório. Eu acho que precisa ser mudada a Constituição, nós precisamos mudar o Código de Processo Penal, nós temos que modificar a distribuição de atribuições dentro do sistema de persecução penal em relação a quem faz o quê e quem deve efetivamente autorizar outras coisas. Ou seja, tudo isso precisa ser rediscutido e de forma imediata, longe dos espíritos corporativos e daqueles que não desejam mudar nada, apegos a um misoneísmo que efetivamente tem que ser vencido pela relação atual que nós temos de violência no país. Mas os números do Rio de Janeiro são alarmantes, e o Caio falou aqui qual o número de homicídios que não são apurados. Eu me lembro que uma situação semelhante, anos atrás, quando eu estava no Ministério da Justiça, se constatou no estado de Alagoas, que era o mais violento do Brasil. E o que constatamos lá? Crimes de mando, envolvimento de policiais, não apurações corretas. Foram desenvolvidas ações em conjunto com o governo do Estado. Policiais foram presos e a coisa melhorou muito. O Rio de Janeiro precisa também de um choque nessa perspectiva. Ou seja, quem está envolvido em corrupção tem que ser
preso na polícia. Tem que mudar as regras do jogo. Nós temos que arejar o sistema. Exatamente para homenagear os bons policiais. Esses têm que ser homenageados. Agora, os corruptos, os que participam de crimes, têm que pagar por isso. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.